Speednet Telecom deseja a todos os nossos clientes, amigos e parceiros um Natal cheio de paz, luz e união. Que o ano novo traga ainda mais conquistas, conexões fortes e momentos incríveis. Obrigado por confiar na gente em 2025. Em 2026, seguiremos juntos com a melhor conexão, mais velocidade e serviço de qualidade. Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações. Speednet Telecom, conectando você ao que importa. Feliz Natal!